Nesse vídeo vamos ver dois fundos imobiliários do setor de galpões logísticos, que é o HGLG e o XPLG. Vamos ver as principais características de cada um deles, fazer uma análise fundamentalista para a gente tomar a decisão de qual que é o melhor, qual FI que a gente vai investir na nossa carteira de investimento. Então bora lá para o vídeo, vamos ver qual que é o fundo imobiliário que vai sair vencedor. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe em algum desses FIs ou então qual que é o seu fundo imobiliário preferido. E bora lá, vamos começar com o HGLG. E beleza, antes da gente ir para o HGLG e o XPLG, vamos dar só uma olhadinha aqui no setor de galpões logísticos. Aqui a gente vê que existem 31 fundos imobiliários dentro desse setor. Ele é um dos maiores setores de FIs que nós temos listados na Bolsa de Valores, e se a gente pegar o valor acumulado do patrimônio líquido de todos esses 31 fundos imobiliários, nós temos ali cerca de 20 bilhões de reais. O dividendo médio desses fundos imobiliários de galpões logísticos gira em torno de 0,78% ao mês. É um valor bem interessante, é um valor bem legal, pois eles são isentos de imposto de renda. Aqui a gente está recebendo praticamente 0,8% ao mês isento de imposto de renda. Mas é claro, a gente tem esse retorno em dividendos, mas a gente também pode ter aquele ganho de capital, pois a gente está aqui investindo em renda variável. Então quando a gente investe, a gente pode ter esse ganho da valorização da cota e também esses dividendos que são entregues para nós todos os meses. E para fechar então, esse setor de galpões logísticos representa cerca de 17% do IFIX. O IFIX é um índice que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários que nós temos listados na Bolsa de Valores. E a gente vai focar aqui então em dois principais fundos imobiliários desse setor de galpões logísticos, que é o HGLG e o XPLG. E começando aqui pelo HGLG, a gente pode comprar uma cota deste fundo imobiliário com cerca de R$162. Ele teve uma desvalorização de cerca de 5% nos últimos 12 meses. Então se a gente pegar esse último ano, esse fundo imobiliário ele acabou tendo uma desvalorização. E o seu dividend yield, os dividendos, aquilo que ele paga para nós, ficou ali em torno de 9,15% ao ano. É um dividendo limpo e isento de imposto de renda. A sua gestora é a Credit Suisse, que é quem controla e gerencia todo esse fundo imobiliário. Aqui a gente já vai olhar um pouco da diversificação do HGLG. Ele tem cerca de 17 galpões logísticos, 17 imóveis localizados em 4 estados brasileiros. Esses 4 estados são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Santa Catarina, mas ele tem uma concentração maior em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo. Mas isso é normal, pois o setor imobiliário, se a gente pegar todos os fundos imobiliários, a maioria deles estão mais concentrados em São Paulo, pois é a região mais nobre que nós temos no nosso país e é onde o setor imobiliário mais se desenvolveu. Então é normal que tenha essa concentração em São Paulo, mas também tem essa diversificação aqui em outros estados. Ele possui 869 mil metros quadrados de ABL. ABL é a área bruta locável. Então, de todos esses imóveis, ele consegue alugar, de fato, cerca de 869 mil metros quadrados. É muita coisa, então a gente vê que realmente ele está bem diversificado e ele possui uma área enorme para ser alugada. E quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente está falando aqui de imóveis. E é interessante que a vacância desses imóveis seja o mais baixo possível. O que é essa vacância? É aquele espaço, aquele local que ainda não foi alugado, estar disponível para ser alugado. Então, quanto menor for esse valor, é melhor para o fundo imobiliário e também é melhor para nós que somos sócios, que somos cotistas daquele fundo. Pois quanto menor for a vacância, significa que o fundo imobiliário está conseguindo alugar o máximo possível e com isso recebendo cada vez mais aluguéis, mais renda entrando para o fundo imobiliário, é mais dividendo que ele distribui para nós lá no final do mês. E a gente vê que a vacância do HGLG ficou ali em torno de 8%, o que é um valor bem normal para os fundos imobiliários, e ela se manteve assim durante o último ano. Falando um pouco sobre os contratos do HGLG, este fundo imobiliário ele tem ali vários imóveis e ele aluga então para várias empresas que buscam esses imóveis justamente para colocar suas mercadorias, para fazer aquele transporte rápido. Então, por exemplo, eu estou em casa, eu faço uma compra num e-commerce, esse e-commerce possui as mercadorias ali nesses imóveis e eles estão já estrategicamente em locais de fácil acesso, de fácil envio para o cliente final. Então, quando eu faço a compra desse produto, ele está ali nesses galpões logísticos que já vão para um transporte e já chegam aqui o mais rápido possível. Então essa é mais ou menos a ideia dos fundos imobiliários de galpões logísticos. E aqui falando dos contratos, essas empresas que têm ali suas mercadorias, elas possuem contratos com os fundos imobiliários e como qualquer outro contrato de aluguel, isso vai sendo reajustado com o tempo. E aqui a gente vê que o índice utilizado pelo HGLG é principalmente o IPCA, mas também o IGPM. O IPCA é o índice de inflação, o acumulado
acumulado da inflação dos últimos 12 meses, no último ano, está ali em torno de 11, 12%, e o IGPM está um pouco maior, ali em torno de 14, 15%. Então 70% dos seus contratos serão reajustados com esse valor aqui de 11, 12%, que seria do IPCA. E a gente vê que 42% desses contratos vão ser reajustados ainda agora em 2022. Isso significa que o fundo imobiliário vai ter uma receita maior entrando, é um lucro maior para ele e também mais dividendos para nós. Então é interessante que tenham esses reajustes o quanto antes. E aqui a gente também vê quando que esses contratos irão vencer, qual que é a data de vencimento desses contratos. Então a gente vê que a maioria dos contratos estão para depois de 2026 e a gente pode ficar tranquilo que 2022, 2023 a gente não vai ter muita variação na receita que o fundo vai ter. Inclusive vai aumentar a receita do HGLG. Se você está curtindo esse vídeo, deixa seu like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se você não quer perder conteúdos como esse, já se inscreve aqui e bora lá, vamos analisar o XPLG. E beleza, agora vamos ver o XPLG. A gente pode contratar uma cota desse TFI com cerca de R$96. E a gente vê também que no último ano, nos últimos 12 meses, este fundo imobiliário teve uma desvalorização de 16%. Então em comparação ao HGLG, ele teve uma queda bem maior, uma queda um pouco mais preocupante. E o seu dividend yield, que é o indicador de dividendos, ficou ali em torno de 8% nos últimos 12 meses. Então no último ano, esse fundo imobiliário pagou ali cerca de 8% em dividendos para nós. E a sua gestora é a XP. Nós investidores conhecemos bastante a corretora XP e aqui ela possui a XP Visa Asset, que é essa parte que controla, que gerencia os fundos imobiliários que a XP vem criando nos últimos anos. Analisando um pouco a diversificação no XPLG, a gente vê que o fundo imobiliário possui 13 galpões logísticos espalhados em 6 estados brasileiros. Comparando aqui com o HGLG, ele tem um pouco menos de galpões logísticos, mas ele tem uma distribuição maior nos estados brasileiros. Ele possui aqui 6 estados, sendo eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Pernambuco. Este fundo imobiliário possui 884 mil metros quadrados de ABL, aquela área bruta locável. Então aqui ele possui um pouco mais de área locável do que o HGLG. Então se a gente fizer essa comparação, o XPLG ele acaba tendo uma diversificação um pouco melhor. E falando sobre a vacância, que é aquela parte que ainda está disponível para ser alugada, o XPLG ele possui cerca de 8,8% em vacância, um pouco a mais do que o HGLG, mas também é um número bem razoável, é um número que vem inclusive baixando nos últimos meses. Enquanto menor esse valor, mais receita, mais dividendos a gente recebe. Falando sobre os contratos do XPLG, nós vemos que 40% é através do IGPM e a maior parte também está no IPCA. Se a gente for comparar os reajustes de aluguéis do XPLG com o HGLG, o XPLG ele acaba ficando para trás, pois ele não tem tanto reajuste próximo aqui para os próximos meses e para os próximos anos. E se a gente olhar também para o vencimento dos contratos, a maioria dos contratos irão vencer a partir de 2023. É claro que a gestora ela está sempre trabalhando para renovar esses contratos, para expandir esses contratos, mas existe esse vencimento próximo aqui para 2023. Então a gente precisa olhar um pouquinho mais com cuidado para esses dados aqui no XPLG. E agora sim, colocando lado a lado HGLG e XPLG, a gente vai comparar aqui os principais indicadores para a gente tomar a decisão final de qual fundo imobiliário a gente vai investir. O dividend yield de HGLG está gerando ali em torno de 0,67 e nos últimos 12 meses ficou ali em 9,05. O XPLG também pagou 0,67 no último mês e nos últimos 12 meses o acumulado do último ano ficou em 7,78%. Aqui tem uma diferença no acumulado, o HGLG pagou um pouco mais, pois ele teve ali uma receita não recorrente. Ele teve um ganho de capital, uma receita que não é recorrente, que teve alguns meses apenas, que teve um pagamento extra de dividendos. Mas se a gente for comparar mesmo o dividend yield, ele está muito próximo, que é esse 0,67% ao mês. Lembrando sempre que esses dividendos são isentos de imposto de renda e é um dinheiro que entra limpo na nossa conta. O PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, ele indica se o fundo imobiliário está descontado ou não. Ele pega o preço, o valor de mercado hoje desse fundo imobiliário e ele divide então pelo preço somado dos imóveis. Então é como se a gente estivesse comparando se o mercado está pagando a mais ou a menos do valor real daqueles imóveis. Se o valor fica ali cravado em 1, significa que o mercado está pagando exatamente o valor patrimonial daqueles imóveis. O conjunto daqueles imóveis está sendo negociado no preço ideal. Agora, se esse valor, se o PVPA fica acima de 1, significa que o mercado está um pouco mais otimista com esse fundo imobiliário, ele está pagando um pouquinho a mais. E quando esse valor fica abaixo de 1, significa que o mercado, as pessoas estão olhando para o fundo imobiliário um pouquinho ainda com receio e acaba tendo esse desconto. O fundo imobiliário fica sendo negociado abaixo do valor real daqueles imóveis. E aqui a gente vê que o HGLG ele está com 1,10, significa que o mercado está otimista, que o mercado está
está pagando um pouquinho a mais do valor de todos aqueles imóveis. Já o XPLG está com um pouco de desconto, está aqui em 0,86 e tem ali um pouco de receio, talvez seja por esses reajustes e esses contratos que estão para vencer agora em 2023. E aí a gente precisa acompanhar o fundo para ver quais serão as decisões tomadas pela gestora, como que serão feitas essas renegociações de contratos. O patrimônio líquido está muito próximo, a HGLG tem 3,2 bilhões de patrimônio líquido, já o XPLG tem 3,1 bilhões. O ABL, que a gente já mencionou antes, que é aquela área bruta locável, no HGLG a gente tem 869 mil metros quadrados, no XPLG 884 mil metros quadrados. O XPLG ele possui essa área um pouco maior e essa diversificação um pouquinho maior do que o HGLG, mas ele também tem uma vacância maior, que fica ali em torno de 8,8, sendo que a vacância do HGLG está em 8. Então aqui o XPLG ele possui esse potencial de conseguir alugar mais a sua área, alugar mais os seus imóveis. O número de cotistas do HGLG gira em torno de 304 mil investidores, já o XPLG 280 mil. Isso também está relacionado com a data de criação desses FIs. O HGLG é mais antigo, ele foi criado lá em 2010, sendo que a XP ela começou a montar os seus fundos imobiliários, inclusive o XPLG, ali por volta de 2016. O XPLG é um fundo mais recente, ele possui um pouco menos de cotistas, de investidores, mas são números também muito bons e são números também semelhantes. E por fim, a taxa de administração do HGLG gira em torno de 0,6% ao ano, em cima do valor de mercado, o que no final das contas daria 0,91 centavos por cota que você possui. Já o XPLG possui uma taxa semelhante de 0,58% ao ano e também em cima do valor de mercado ficaria uma taxa ali de 0,66 centavos de cota que você tiver do XPLG. E assim a gente termina a comparação aqui do HGLG com o XPLG e agora a gente vai decidir qual que é o vencedor. Tá, mas beleza, qual que seria o melhor fundo imobiliário para a gente investir hoje? Na minha opinião, o HGLG é o vencedor dessa comparação por alguns motivos. O HGLG ele possui uma gestora que é mais confiável, possui mais experiência no setor imobiliário, que é a Credit Suisse. Se a gente comparar com a XP, ela possui mais credibilidade e também passa uma confiança maior. E quando a gente fala de fundos imobiliários, é interessante sim que a gente olhe para a gestora, pois é ela que vai tomar as decisões de compra e venda de imóveis, de reajuste, de aluguéis. Então a gestora tem um papel bem importante quando a gente está selecionando um fundo imobiliário. Outro ponto é que o HGLG ele é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos listados na Bolsa de Valores. Ele é mais antigo, lá de 2010, e ele vem trazendo esse ótimo desempenho desde a sua criação. Olhando para os contratos da HGLG, um ponto positivo é que ele vai renegociar cerca de 40% dos seus contratos e isso vai reajustar de acordo com o IPCA ou então o IGPM. Então aqui, logo em 2022, a gente vai ter esses reajustes, o que significa que é uma receita maior e que no final das contas vai virar um dividendo maior também para nós. Então o fundo vai receber mais e vai pagar mais dividendos para nós. E também esses contratos estão para depois de 2026. São contratos que a gente pode considerar aqui de longo prazo. Então esses foram os motivos para que eu tenha escolhido o HGLG como sendo o vencedor, mas isso não quer dizer que o XPLG é ruim. O XPLG é um excelente fundo imobiliário de galpões logísticos, ele tem uma diversificação melhor do que o HGLG, ele possui uma área bruta locável maior do que o HGLG. Isso traz para ele uma ótima oportunidade para ele conseguir alugar mais dos seus imóveis para receber mais renda e também passar a distribuir mais dividendos. Ele é um ótimo fundo imobiliário, ele possui uma diversificação muito boa em vários estados, ele tem excelentes imóveis, ele também possui uma boa gestora que é a XP, ela só é um pouco mais recente do que a Credit Suisse e por isso a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto. E a única preocupação que eu tenho com o XPLG é esses contratos que estão para vencer ali em 2023 e a gente tem que ver como que será feito daqui para frente, como que será feita a renegociação desses contratos. Mas sim, o XPLG ele é um excelente fundo imobiliário e a gente poderia investir nele tranquilamente. Inclusive ele está com o PVPA dele abaixo de 1, o que indica que ele está descontado. Aqui a gente teria uma oportunidade de compra para ter também um ganho de valorização da cota. A gente compraria ele hoje abaixo de R$100 e no futuro a gente poderia ter essa valorização, esse crescimento da cota passando de R$100. Então, além de receber os dividendos, a gente poderia também ter esse ganho de capital com a valorização das cotas. Então, respondendo, os dois fundos imobiliários são excelentes, mas eu ficaria com o HGLG sendo o vencedor dessa comparação. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo agregou valor para você, deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, um pouco dos meus erros, dos meus acertos, para que você aprenda da melhor maneira possível, de uma maneira bem simples e didática. Então, se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui, te vejo semana que vem. Meu muito obrigado e falou!